nós dissemos, o tema principal das palestras de setembro será a família. E nós teremos palestras às segundas, quartas, quintas e sábados, até quase o finalzinho do mês de setembro. E nós estamos todos aprendendo. E de todos os pontos do planeta, nos chegam convites para nos integrarmos mais à família humana, para realmente percebermos que fazemos parte dela, participarmos muito mais das mudanças que estão acontecendo rapidamente pelo nosso mundo. Embora naturalmente, em conversas informais, quando nós perguntamos a alguém se a sua família é grande ou é pequena, geralmente a resposta é: nós somos 7, somos 20, somos 30 pessoas. E com isso nós resumimos a nossa família àqueles bem próximos, com quem convivemos, com quem temos laços consanguíneos, parentesco. Só que, espraiando o nosso olhar pelo mundo, nós nos perguntamos: será que a humanidade toda também não é nossa família? Embora nós a classifiquemos como, temos os irmãos orientais, temos os irmãos da África, da Europa, do Oriente Médio, temos os irmãos da América do Norte, do Centro, do Sul e nas ilhas espalhadas pelo planeta, ou então, como nós costumávamos aprender no século passado, que a humanidade era dividida em raças. Eram os negros, brancos, amarelos, vermelhos e os mestiços. Só que, olhando a humanidade dessa forma, parece que eles estão lá, e eu aqui, isolada. Será que nós não percebemos que, de alguma forma, estamos todos ligados? Por exemplo, quando uma tecnologia é desenvolvida em algum país do mundo e se espalha, ela pode tanto atrapalhar como ajudar. Como é que nós trabalhamos essa novidade? Isso só fica lá, naquele núcleo onde ela foi desenvolvida? Ou quando uma equipe de pesquisadores, depois de muita dedicação, de estudos, testes, descobre uma medicação que ajudará os portadores das inúmeras doenças que nós humanos carregamos. Como é que nós avaliamos essa descoberta? Ou ainda quando um Beethoven, um Tchaikovsky, um Schubert, um Wagner, Chopin, Bach e tantos outros compositores maravilhosos nos encantam com as suas obras, nos emocionam, dependendo do momento, até as lágrimas. Choramos junto, ouvindo aquelas melodias. Como é que nós lidamos com isso? Sem falar de Michelangelo, Da Vinci, Van Gogh, meu preferido, Tarsila, Rembrandt, Renoir, e milhares de pintores, escultores, artistas que embelezam o mundo. Não provocam alguma coisa aqui dentro? Ou ainda, quando um francês resolve investigar alguns fatos paranormais que andaram pipocando pelo mundo, e após anos de pesquisa, de comparação, de estudos, nos traz comprovações, conhecimentos, informações extremamente importantes e desconhecidas. Também não muda nada. Ainda assim, não nos consideramos pertencentes à enorme família humana.
Nós compreendemos as necessidades, as aflições, as dores, as lutas de todos os que nos cercam? Ou ainda nós permanecemos encapsulados, insensíveis, isolados, num egoísmo primitivo? Percebemos que os triunfos, que os sucessos que iluminam e também os fracassos que sombreiam a terra são nossos, nos pertencem, porque também repercutem nas nossas vidas. Como diz Emmanuel, os soluços de um hemisfério repercutem no outro. Ou será que não nos atinge? O erro de um irmão é igualmente nosso, porque nós todos somos componentes ainda imperfeitos da mesma humanidade. Por isso, as tragédias, as falhas, mas também os sucessos dos outros nos afetam. Todos estamos conectados por uma imensa rede. E quando algo é conquistado, é descoberto, é produzido e que pode ajudar, melhorando e embelezando o mundo, quando nós nos socorremos, quando nós buscamos e utilizamos essas conquistas, simplesmente nós fazemos a ligação ao todo, nos ligamos à humanidade. Afinal, Deus é um só, é o nosso Criador. Mas Ele é chamado de nomes diferentes. Pode ser chamado de Tupã, de Javé, de Alá, de Senhor, Pai, Deus. Somos todos seus filhos criados por Ele. Portanto, somos irmãos. Só que estamos passando por lições diferentes, em lugares diferentes, com culturas, costumes diferentes. E dessa forma, ao olharmos todos os povos, nós perceberemos que temos responsabilidades perante a nossa casa terrena. E a partir daí, a sua humanidade passa a ser nossa humanidade. Há sempre o que fazer, há sempre como ajudar. Mas, para os cidadãos comuns, essa ajuda é menor, ela é mais circunscrita. Mas alguns poucos outros, comprometidos nas diferentes áreas junto à humanidade, essas responsabilidades são bastante grandes. Mas aí eu volto o meu olhar para este país, que nesta encarnação, no caso o Brasil, me acolheu. E aí, será que a minha responsabilidade não aumenta bastante? O que vocês acham? Sem dúvida, aumentem muito. Eu tenho compromissos, mesmo sem saber e talvez sem querer assumir, compromissos como cidadão brasileiro que eu sou. Eu preciso seguir leis, regras, usos, costumes do país e mais, perceber as suas necessidades. Nós somos exemplos ambulantes e estamos constantemente agindo e reagindo uns sobre os outros, tanto nos espaços privados como no espaço público. Cada país, se nós olharmos, tem as suas fragilidades, tem os seus problemas, e todos nós somos convidados a auxiliar, a participar mais, a sermos cidadãos úteis ao país, à pátria que nos acolheu, e onde estamos vivendo temporariamente, por um pouquinho de tempo, em aprendizado. Muitos dizem, mas se eu não faço o bem, o mal eu também não faço. Só que os espíritos amigos nos dizem que nós deveremos fazer o bem constantemente. É preciso agir constantemente. E aí nós refletimos aqui com os nossos botões, uma expressão do século passado. Por que será que Jesus sutilmente nos alertou
que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Será que aí não está o grande segredo da vida? Será que não é este o caminho da elevação? Fica aí uma importante reflexão para todos nós. Mas aí nós chegamos àquele pequeno grupo de 7, 20, 30 pessoas. Nesse caso, nós podemos afirmar sem medo de errar que no grupo familiar a nossa responsabilidade atinge o 100%. Por quê? Quando o nosso retorno foi planejado, e muitas vezes nós participamos desse planejamento, dessa programação, embora sendo cidadãos do universo, alguém nos acolheu. A mãe, o pai, a família, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de refazer algumas pegadas que deixamos no nosso caminho e que, infelizmente, pela ignorância, espalharam muita lama, muita sujeira, muito lixo. E essa oportunidade maravilhosa que todos nós estamos tendo de reencarne nos dá a chance de melhorar algumas situações criadas em encarnações passadas para que nós possamos progredir. Muitas vezes, através da convivência dura, difícil e complicada na família onde estamos. Com quem? Há pessoas que não se dão bem com o pai. Mas também outros que não se dão bem com a mãe. Outros têm dificuldade com seus próprios irmãos. Outros, quando constituem família, têm problemas de relacionamento com os seus filhos. Só que aí vão chegando alguns agregados, e aí a coisa fica pior. Mas a gente tem aquele marido difícil? Tem. Mas tem a esposa também, que é complicada. Aí os filhos casam, chega aquele genrinho duro. Ou a norinha linda, mais difícil. Tem o sogro? Tem. A sogra também, que é difícil. E aí, para fechar, chegam os cunhados. É aí que nós temos a oportunidade de exercitar o perdão. Não uma única vez, mas 70 vezes, 7 vezes para mudar alguma coisa na nossa vida, para melhorar. Por quê? Quando um amigo, por exemplo, pisa no nosso pé, o que acontece? Devemos perdoá-lo? Lógico, é um dever cristão perdoar, desejar todo o bem que ele merece, né? Mas nunca mais nós iremos conviver com aquela pessoa da mesma forma. Fica diferente, parece que já não dá liga. E aí, nessas circunstâncias, eu perdoo uma vez. E cada um segue o seu caminho da melhor forma que achar, lembrando sempre que se não conseguimos nos resolver nessa encarnação, quem sabe no futuro, numa próxima, a gente vai se dar melhor, né? Só que quando a dificuldade acontece sob o mesmo teto, em família, com quem temos laços fortíssimos de nome, sangue, parentesco, e não dá para se desligar, nesse caso, nós devemos exercitar o perdão. Não só 7 vezes, como Pedro perguntou a Jesus, mas 70 vezes, 7 vezes, como Jesus lhe respondeu. E abrindo um parêntese, uma senhorinha já idosa chegou perto do Chico uma vez, né, e disse que, por conta da sua idade, da sua longa vida, ela já estava cansada de perdoar. Porque certamente ela já havia perdoado mais de 490 vezes, ou seja, como Jesus recomendou, 70 vezes, 7 vezes.
E aí o Chico ficou meio assim perdido, né? Diante daquela colocação. E Emmanuel, como sempre, socorreu o Chico e disse: Chico, fale para ela, diga a essa senhorinha que são 70 vezes 7 vezes cada ofensa, ou seja, infinitas vezes. E por isso os nossos amigos espirituais nos convidam constantemente ao perdão, porque eles nos dizem que é na família que muitas vezes nós reencontramos os nossos antigos desafetos. Alguns que pisaram nos nossos pés e outros que receberam os nossos pisões. Ou a família de alguém aqui é perfeita, sem problemas, todo mundo em harmonia. Tomara, estou na torcida, né? E como, graças a Deus, nós não sabemos dos detalhes, os motivos, as dificuldades, os bons amigos nos dizem que nós devemos perdoar até aqueles que nos causaram mal, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada mais leves. Porque enquanto nós não manifestarmos o perdão verdadeiro, seguiremos como pernetas. Por quê? Uma perna estará acorrentada e a outra livre. E aí eu pergunto para vocês, quantos passos nós conseguiremos dar tendo uma perna acorrentada ao nosso desafeto? 1, 2, certamente não mais do que 3. Portanto, é preciso sair dessa zona de guerra, se livrar do peso, perdoar, para conseguir prosseguir. Aí nós pensamos, né? A gente é rápida no pensamento, pensiona, bom, se é assim que funciona, se esse é o procedimento para quem nos causou o mal, então vamos concluir que para quem nós fizemos mal, não precisamos pedir perdão, porque eles nos perdoarão da mesma forma. E aí eu faço aquela perguntinha com o sotaque do Gerson. Certo? Não, errado. Porque enquanto não pagarmos até o último ceitil, não conseguiremos nos elevar. Porque estaremos presos a esses desafetos e, principalmente, porque continuaremos cometendo os mesmos erros, porque ainda não aprendemos a fazer de forma diferente. Portanto, como nós estamos despertando nesta encarnação para a conscientização do amor irrestrito, e como Jesus, nosso Mestre, nos convida a amar ao próximo indistintamente, ao percebermos que temos alguma dificuldade em expressar esse amor por alguém, nós vamos perceber que é ali que precisaremos concentrar os nossos maiores esforços e sentimentos de amor e perdão, racionalmente trabalhados, para podermos prosseguir em condições melhores. Nós somos parte de um grande todo. E nesses tempos de transformações, de ajustes, como nos dizem os irmãos espirituais, tempos de transição planetária, em que estamos participando de inúmeros desafios, lutas, tragédias coletivas, violências naturais e também as violências provocadas pela ignorância humana, e para que nós possamos suportar todas essas situações, repor as nossas energias, receber novas forças de acolhimento, de amor, precisamos de um oásis de refazimento, plantado no meio desse grande turbilhão. E para nós, esse oásis é a nossa querida instituição, a Luz Divina,
e todos os que fazem parte desta família. Por quê? Porque nos direcionam o maior incentivo para prosseguirmos, mantendo a nossa coragem, a nossa força, a nossa fé, não desistindo dos nossos objetivos. Mas antes, é preciso agradecer como base e início desse nosso despertar por todo o conhecimento recebido através daquele francês, aquele que mencionamos lá no início, e que se dedicou ao estudo de certos acontecimentos paranormais. Alguém tem ideia do seu nome? Kardec, isso. E que nos abriu essa imensa porta de conhecimentos que nos mostra um caminho seguro que podemos trilhar se quisermos. Isso irá nos ajudar já nesta jornada. E junto ao conhecimento que devagar nós vamos adquirindo e que vai nos despertando, nós agradecemos também aos nossos amigos espirituais, que são as correntes amigas trabalhadoras desta casa, as fraternidades, a cúpula espiritual, os mentores dos trabalhos, plantonistas permanentes da casa, que em nome de Jesus trabalham sem descanso, atendendo às necessidades dos seus irmãos encarnados. Não só trabalhadores, mas todos os frequentadores, porque sabem das dificuldades que nós enfrentamos e que sozinhos não iríamos conseguir superar. Essa força, essa ajuda, nos chega também de todos os trabalhadores encarnados da casa, nossos irmãos, que com seu abraço, com seu carinho, com as suas vibrações, nos dão verdadeiras injeções de ânimo constante, como quem nos diz: vá, prossiga, não pare, estamos juntos nessa caminhada. E também os nossos queridos frequentadores, que embora chegam e saem apressados, nos fazem um grande bem, principalmente quando nos dão um sorriso, ou alguns param, nos dão um abraço e nós agradecemos. Essa é a grande família humana, a qual todos pertencemos e mesmo sem saber, cada um nos fornece um incentivo para levantar, sacudir, não a poeira, que a poeira é fininha, mas sacudir a lama das nossas imperfeições que todos nós trazemos do passado, mas o objetivo é seguir em frente. A todos o nosso muito obrigado pelo bem que nos fazem. Por isso não vamos desistir, mas vamos todos prosseguir juntos, amparados pelo Cristo, que continua à nossa frente com seus braços sempre abertos, estendidos em nossa direção, como a nos dizer: venham, eu estou aqui, e nunca os deixarei e nem os desampararei. E que nós possamos vencer a nós mesmos. É para isso que estamos aqui. E que Deus nos ajude nessa empreitada. Fiquem com Deus.